E aí, cara, eles respondem de uma forma assim, meio até incomodados, do tipo assim, cara, é risível, foi a palavra usada pelo Carlos Teixeira, é risível uma afirmação como essa. O Maurício Chamati, ele fez parte de um comitê consultivo de finanças e que, segundo o compliance, poderia ter informações privilegiadas no projeto da Safiel. O Carlos Teixeira responde dizendo que o projeto de finanças ele elaborou e o Maurício não participou em nada desse projeto. Segundo, o Maurício mesmo, ele chegou a dizer que poderia sair para não ter nenhum tipo de problema, e o Eduardo responde na live falando assim, cara, nós não devemos nada, senão você vai ficar com a gente porque você faz parte do projeto e não tem nenhuma relação, porque o fato do Maurício ter participado de um comitê consultivo e ter, de certa forma, apoiado a gestão Augusto Melo, segundo eles, não quer dizer nada, porque eles até usam um exemplo da Gaviões da Fiel, que apoiou o ex-presidente Augusto Melo, como 70% das urnas, numa esperança de mudar o que lá estava no clube. Quando eles perceberam que não dava, a Gaviões mesmo se voltou contra. E o próprio Maurício não fez e nunca fez parte de um cargo remunerado dentro da gestão. E eles também argumentam que nenhum dos sócios participará futuramente da Safiel com algum cargo remunerado fazendo parte do conselho de administração da empresa. Eles participarão da transição, ou seja, eles não se beneficiarão com o projeto, eles não estarão à frente do projeto ganhando alguma coisa com isso. Eles criaram o projeto, vão entregar o projeto dentro de todos os critérios, as pessoas escolhidas vão lá comandar o projeto e eles vão lavar as mãos e tipo, tá aqui, pronto, essa é a ideia deles. E o Maurício está dentro disso. Tem processos também contra eles e tal, e o Eduardo até responde que os valores estão equivocados, que tem um processo, inclusive, que já foi arquivado, e eles refutam, né, todas as informações que foram veiculadas a respeito do Maurício Chamati. Então, estou passando aqui os esclarecimentos dos representantes da Safiel nesses apontamentos das red flags que o compliance citou, como sugestões, como recomendações de alerta para o presidente Osmar Stabile. E aí, a inevitável conclusão, que eu já até teci aqui nesse vídeo, dizendo para vocês que, cara, eles vão ter muita dificuldade. Porque, repito, acho que o compliance tem que fazer isso mesmo, mas, às vezes, o Ortega até ponderou isso na live, às vezes até é uma questão mais robótica, né? Do tipo assim, tem uma fundação recente aqui, já acende um sinal, já trava, né? Por exemplo, a gente que trabalha com o YouTube, né? E a gente tem alguns impeditivos em termos de direitos autorais. Então, muitas vezes eu exibo vídeos aqui da análise do VAR, por exemplo. O que acontece? Muitas vezes eu tomo um strike no vídeo pela detentora dos direitos. Mas isso é um robô, é uma condição automática, né? Porque ela vê lá uma imagem da transmissão, ela acha que eu estou me beneficiando disso, né? De alguma maneira, e aí eu me manifesto lá no YouTube dizendo assim, não, gente, isso aqui são os áudios do VAR, tem um caráter de interesse público e tudo mais, e normalmente não tem problema nenhum, né? Mas o robô, né, digamos assim, né, a inteligência artificial, hoje ela trabalha dessa forma, ela já identifica, opa, tá usando uma imagem ali que não sei o que, já dá o strike no vídeo. Às vezes, pode ser isso. Os caras têm alguns critérios lá, fundação recente, pum, barrou. Capital inicial social de R$3.000, pum, barrou. Sabe? Tem uma pessoa aqui que participou de uma gestão, pum, barrou. Pode ser, sem contexto, né, sem uma explicação maior, os caras apenas usam esses apontamentos sem ter nenhum tipo de explicação. Ok, pode ser que seja dessa maneira. O que incomodou eles também é que essas red flags, essa análise do compliance, ela aconteceu primeiro na imprensa. Eles não foram procurados para se manifestar. Então, eles estão tendo que responder na imprensa, algo que a imprensa noticiou, mas que em nenhum momento o clube chegou para eles e falou assim, olha só, rapaziada, tem uns apontamentos aqui, vamos discutir, deixa eu entender. Quem é o Maurício Chamati? Por que ele está com vocês? Qual foi a função dele aí? Por que esse capital social tão baixo? Por que a fundação recente? Por que isso? Por que aquilo? Mas não, isso não aconteceu e eles estão esperando até agora
que sejam chamados para que eles possam explicar, porque eles estão super à disposição para isso, mas isso ainda não aconteceu. Então, gente, é mais fácil você colocar a notícia para que o projeto seja fritado, aquele processo de fritura, porque aí fica 1, 2, 3 dias todo mundo repercutindo, red flags, olha só, deu problema aqui, deu problema ali, esse projeto aí sem não, tem um cara do Augusto lá. O Eduardo até fala assim, cara, eu não conheço o Augusto Melo. Se eu cruzar ele na rua, não lembro nem da fisionomia dele. O Carlos Teixeira falou a mesma coisa. E um cara que esteve ligado a um comitê consultivo de finanças do ex-presidente Augusto Melo, de que maneira ele liga o Augusto Melo ao projeto? Foi a pergunta que eles fizeram. Então, assim, gente, muitas dificuldades, tá? Tem a reforma estatutária para acontecer. O Conselho não me parece ter interesse nenhum em... Cada um vai enfrentar os times que foram aí sorteados, né? Então o Corinthians tem aí, ó, 8 times para enfrentar, correto? Pronto, cada equipe vai enfrentar 8 times e no final, né, os 8 primeiros colocados vão disputar as quartas de final em jogo único. Depois semifinal, jogo único. E a final, só o Campeonato Paulista, né, gente? Ainda não anunciaram se vão ser 1 ou 2 jogos a final. Eu não entendo isso, velho. Os caras não têm ainda o término, né, velho, do regulamento para anunciar, entendeu? Então, assim, velho, só para você entender, 16 times, né, no Campeonato Paulista. Cada um vai enfrentar 8, o Corinthians vai enfrentar Santos, São Paulo, Palmeiras, Capivariano, Ponte Preta, Velo Clube. Por que estão velando o clube? São Bernardo e Red Bull Bragantino. O Corinthians enfrenta esses 8. Cada um vai enfrentar 8, nem todos vão se enfrentar. Então o Corinthians não... São um grupo só, né? Um grupo só, entre aspas, 16, ninguém vai ter 15 jogos, vão ter 8. Terminou os 8 jogos, quem estiver entre os 8 primeiros colocados vai disputar as quartas de final em jogo único. E aí a semifinal em jogo único. E a final, tá? E a final do campeonato ainda não está definida, né? Se vai ser em 2 jogos ou apenas um jogo único, tá? Então é importante a gente entender isso, né? A gente entender aí o novo regulamento do Campeonato Paulista à la Champions League, né? A la Champions League. Então é importante aí para a gente ver aí os adversários, né? Os adversários do... Entendi agora. Esse formato parece ser melhor. E quem cai? Cara, o formato para mim, né? O formato para mim é o melhor dos últimos tempos. Mais rápido, né? Não tem que quebrar a cabeça, né? Para você entender. 16 times, cada um enfrenta 8, que foi sorteado. Os 8 primeiros colocados vão para as quartas de final. Passou semifinal, acabou o campeonato. Vida que segue, né? Para ainda existir o Campeonato Paulista. E eu sou a favor, né, que o Campeonato Paulista ainda sobreviva, tá? Sobreviva. Eu sou a favor ainda que o Campeonato Paulista sobreviva, né? Tem muito clube aí que poderia morrer, né, se não tivesse o Campeonato Paulista. Apesar, né, que antigamente era gostoso ver o Campeonato Paulista, porque tinha os jogadores que a gente ficava de olho para contratar. Poxa, a gente vai lembrar a década de 90, velho. Era incrível. O Corinthians foi lá e pegou um pacotão do Mojimirim, né? Nossa, eu fiquei empolgadaço. Torcedor fanático, moleque. O Corinthians foi lá e contratou Valber, Rivaldo, Leto e o Adenilson, lateral esquerdo. E eu tava empolgadaço com o Valber, né? O Valber arrebentando no Mogi. Eu lembro até hoje o jogo de estreia do quarteto do Mojimirim. Acho que veio até o Vadão, se eu não me engano, junto para ser o técnico, né? O Carrossel Caipira. Quem lembra esse jogo no Pacaembu? Estava lá. O Valber fez um gol de cabeça de fora da área, na estreia. Quem lembra desse jogo aí? Né? Que é corintiano, rapaz. Vocês não tem link, fica. Ai, que bancada, nós fizemos eles não sei o que. Rapaz, respeita a história dos outros, meu irmão. Vocês não sabem de onde eu vim, vocês não sabem pra onde vou. Entendeu?
Quem lembra desse jogo aí, que o Valber meteu um gol de cabeça de fora da área no Pacaembu? Quero ver quem lembra, falar resultado e tudo, entendeu? O Carrossel Caipira era monstro, Siqueirão na área aí, colocando o zoinho dele, Siqueira da Maria Mole, tamo junto, eu lembro Pacaembu, Rivaldo, o Valber vieram de lá, e depois o Rivaldo traidor, né? Traidor. Como é que o Corinthians, né, velho? Eu lembro que eu tava trabalhando numa loja de calçados lá em Santo André, lendo o jornal e vendo que o Rivaldo ia pro Palmeiras, o Corinthians não ia conseguir comprar o Rivaldo. Cara, foi inacreditável, meu irmão, hein? Foi da meia-lua da área, da arena não, da área, né? Hein? Samir lembrando da época de Adão e Eva, canalha, Diogo, né? Da época que, eu tô lembrando da época que vovô era garoto, Sabe, a gente convive com as pessoas, a gente deixa as pessoas loucas, né? A minha esposa tava fazendo um omelete agora, e aí ela tava batendo o ovo com o garfinho assim. Eu falei, por que você não usa aquele negócio? Sabe aqueles bonitinhos que o chefe Simo usa, que os gourmetzinhos usam?